Finalizando, então, essa série aqui sobre despesa pública, queria falar sobre multiplicadores do gasto público, quarto ponto aqui. Falando de conceitos, teorias, regras, leis, qualidade do gasto público, indicadores de despesa do Estado, multiplicadores do gasto. Primeiro, retomando ali esse gráfico aqui, que eu acho lindo, que é a despesa e receita da União de 98 até 2018. A gente nota que havia superávit primário, né, azul acima do vermelho, entre aqui 98 até 2014, tá? E o que acontece em 2014? Então, a taxa de crescimento econômico cai, a receita cai aqui, ó, certo? E aí é o déficit, tá? Portanto, não teve gastança. A tese da gastança é uma mentira, certo? Houve até uma redução aqui da inflexão aqui da curva vermelhinha, a redução de despesa, portanto, da inclinação da despesa. Até houve redução aqui em 2015. E aqui em termos reais, deflacionados. Mas o problema todo foi a receita que caiu. Não é? Tá, muito bem. Então aqui, ó, crescimento da despesa primária, ó, a partir de 2014 começa a cair, certo? A despesa. Em 2016 cresce o aumento salarial que o Temer dá para várias carreiras, incluindo judiciário, mas também professores, polícia e tudo. Bom, então assim, fechando um pouco essa análise aí da despesa pública no Brasil, nos últimos 20 anos mais ou menos, o que você observa? De fato, uma elevação de benefícios sociais, aposentadorias, tá? Aposentadorias e pensões, a partir de 1997, já há mais de 20 anos. Despesas com ativos e inativos caem entre 2002, servidores, e 2006, tá? E depois apresenta uma expansão no nível municipal. Investimento público cresce entre 2004 e 2010 e a partir de 2011 passa a cair. Subsídios crescem entre 2009 e 2014 bastante, sobretudo após 2011. Carga tributária relativamente estável desde 2002, com ligeira queda. 75% da despesa primária, exceto Previdência, que é basicamente União, é de estados e municípios. E aproximadamente também, um pouco mais de 70% da despesa é educação, saúde e previdência. Isso nos 3 níveis de governo. Bom, então aqui multiplicadores do gasto, né? Lembrando, multiplicador do gasto, o que é, né? É o impacto do gasto público na atividade econômica. Então, se o Estado gasta R$100, o impacto não é de R$100 no PIB. Né? Depende do ciclo econômico e depende do tipo de gasto. Então, esse artigo aqui, funções de impulso, resposta de choque nas despesas no modelo linear, recessões e expansões, trata justamente sobre isso. Né? E o resultado do artigo é que na recessão a despesa pública tem um impacto bem mais elevado e duradouro do que na expansão. Não é? Então, os multiplicadores de gasto são calculados para momentos recessivos e para momentos de expansão econômica. Nos momentos recessivos, o investimento público é o que tem maior impacto, 1,68 de multiplicador. Ou seja, variação de 1% no investimento público gera variação de crescimento de 1,68%. Previdência e aposentadoria, benefícios sociais e o impacto de mais ou menos 10 meses, duradouro, tá? O anterior. Previdência, benefícios sociais, é 1,51, ou seja, uma variação de 1% em previdência gera um impacto de 1,51% no crescimento econômico, com duração de 3 a 7 meses. Pessoal, de 1,2 a 1,33, e subsídio não tem efeito persistente na atividade econômica.
No caso da expansão, o impacto é bem menor, não é? Investimento 0,16, ou seja, a variação de 1% no investimento gera um impacto de 0,16% no PIB, benefícios sociais 0,15%, salário zero e subsídios também próximo a zero. Ou seja, política anticíclica vale para ter crescimento econômico, na recessão é que tem impacto, né? Crescimento do gasto público na expansão tem pouco impacto e varia de acordo com o tipo. Como a gente sabe, investimento público é o que tem maior impacto no crescimento econômico. Melhor política anticíclica é aumento de investimento público. Isso não é novidade também. Então, assim, só para fechar, queria falar alguns pontos aqui sobre gasto público e tal, que tangencia também a discussão da dívida e tal, etc., né? O superávit primário, como a gente lembra, é receita, todas as receitas menos as despesas primárias. O Brasil teve superávit primário, aqui o azul, de 98 até 2013, tá? Nos 3 níveis de governo. A partir de 2014, entra numa fase de déficit, principalmente porque cai a receita, cai a atividade econômica. Isso aqui é impacto da crise, tá? Também. Aumento da despesa? Já vimos na Previdência e subsídios, desonerações fiscais e Previdência, que não é muito, né, não é gasto público tradicional, certo? Bom, o que acontece, né? Aqui a questão da crítica lá dos liberais e tal, né? E da autocrítica dos liberais. O objetivo de corte de gastos públicos são dois principalmente: controle de preços, redução do endividamento público. O que aconteceu aqui, né? De fato, os preços caíram nesse período. Houve também a redução da taxa de inflação, que é de juros e de inflação, que são objetivos, né? Porém, a dívida aumentou, não é? Porque o que acontece? A dívida pública, como tem um vídeo lá só sobre dívida pública, né? Ela é afetada por vários elementos, não é apenas o déficit. O déficit conta também, mas não é apenas não, né? A atividade econômica conta, o nível de juros conta, tá? Como caiu a taxa de crescimento econômico e a relação dívida-PIB, que mede o endividamento, é uma relação em que o denominador é o PIB, se cai o PIB, a relação aumenta, tá? Então, assim, o corte de gastos públicos que aconteceu desde 2015 não gerou redução do endividamento, ao contrário, aumentou o endividamento público, porque o PIB caiu, não é? O PIB caiu, a relação aumentou, né? Aqui aumento da dívida pública, tá? Aumento da dívida pública. Então é mais um efeito que é desejado pela austeridade e que não foi atingido, não trouxe crescimento econômico e não trouxe redução do nível de endividamento. Aumentou o endividamento e trouxe recessão e desemprego. O que conseguiu foi reduzir a inflação e taxa de juros, certo? Então é preciso aí uma autocrítica. Política para elevar o superávit primário, corte de gastos públicos para acomodar uma carga de juros podem ser perigosos, porque tem impacto sobre o crescimento econômico, tem impacto sobre a dinâmica econômica, corte de gastos públicos tem impactos recessivos, ainda mais quando acontece nas despesas discricionárias, que são as principais despesas que são cortadas, que são investimentos públicos que têm alto impacto sobre a demanda agregada, ainda mais em momentos de recessão. Aquilo vale para cima, vai para baixo também, né? Então, quer dizer, corte de gastos públicos e investimento público tem um impacto recessivo gigantesco. Afeta a dinâmica econômica agregada, afeta o nível de emprego, afeta o crescimento econômico e afeta negativamente o endividamento e pode ter efeitos ao contrário daqueles que são os objetivos de reduzir o endividamento, que, diga-se de passagem, foi o que aconteceu no Brasil entre 2015 e 2020. Bom, aqui eu não vou aprofundar muito, né? Mas o Brasil tem um vídeo lá só sobre dívida pública. O Brasil não está entre os países mais endividados do mundo, né? O Brasil não tem um problema de dívida externa no momento. O nosso endividamento é em reais, tá?
E aí, o que aconteceu? O novo regime fiscal ele impôs um ajuste fiscal constante, de longo prazo, para o Brasil, né? A despesa vai ficar vinculada à variação inflacionária por 20 anos, pode ser revista, né? Sem cláusulas de escape, não é? Então, em momentos recessivos, o que tem que fazer? Né? Continuar com o ajuste fiscal, né? Foi estabelecido constitucionalmente, da Constituição, né? Isso aqui. E daí, bom, né? A discussão que está presente aí no momento, porque a economia não cresce, né? O corte de gastos públicos não trouxe crescimento, a taxa de juros caiu, mas isso não foi suficiente para dinamizar a economia. E aí? E agora? Vamos continuar nesse marasmo aí por quantos anos mais? Né? Crescendo dívida pública, com pior das condições de vida média, com desemprego, né? Para ter o corte de gastos públicos que não traz os resultados que são os resultados esperados. No novo regime fiscal, o crescimento real da despesa é nulo, né? Então, com o crescimento econômico, a participação do PIB vai cair, uma trajetória acíclica, né? Que exclui a possibilidade de fazer política fiscal, que é algo que está sendo revisto pelos autores liberais, pelos organismos multilaterais que defendem o liberalismo, como o FMI, que estão dizendo que é preciso, em alguns momentos, fazer política anticíclica. No Brasil, isso está proibido constitucionalmente. Então, quando tiver uma recessão, pode fazer política fiscal anticíclica? Não, a não ser que corte lá nas outras despesas, quais? Educação, saúde, tal. Então, essa discussão que está colocada aí, né, no momento atual em que a economia cai, estamos num desemprego alto, a piora das condições de vida e o corte de gastos públicos não trouxe os efeitos que se prometia. O que vai acontecer com o regime fiscal? Redução do Estado no PIB, política fiscal deflacionista, né, constantemente, redução do nível de taxa de juros. Esses são os objetivos, que é o que está acontecendo de fato. E aqui o gráfico, né, que faz essa projeção aí de redução, né? Então é uma redução de participação do Estado em 20 anos. Deve cair em torno de 5 a 8 pontos percentuais no final do período, se não for revisto, e sem cláusula de escape, né? Então é uma legislação extremamente rígida, tá? Como não aconteceu, por exemplo, espelhado no caso da União Europeia, mas na União Europeia tem cláusula de escape, ou seja, em momentos de recessão, flexibilidade fiscal, né? No caso do Brasil, não. Então, é isso aí que nós temos.